Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Olá, boa tarde, seja bem-vindo de volta ao seu Justiça na Tarde, nesta quarta-feira de feriado, dia 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho. E hoje no ar uma edição toda especial do Justiça na Tarde, em homenagem a você trabalhador, a você trabalhadora, aqui tirando todas as dúvidas sobre os seus direitos no mundo do trabalho, que diz a legislação, o que dizem as decisões da Justiça, colocando, sem fugir de nada, os aspectos legais, os principais aspectos legais e jurídicos envolvendo as relações de trabalho no país. E vamos conversando com o verdadeiro time de especialistas, autoridades no assunto. E agora o programa recebe a participação do juiz do trabalho Rodolfo Pamplona Filho, ele que, além de juiz do trabalho, é presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, também presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e ainda coordenador de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Meritíssimo, seja bem-vindo e muito obrigado não só por aceitar o convite, mas principalmente por nos atender em pleno feriado. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Ricardo Viola. Estamos aqui nesse dia 1º de maio, à disposição do cidadão mais uma vez. Um prazer enorme poder conversar sobre essa tão importante data, uma data que é comemorada internacionalmente. E neste momento, tendo esse privilégio de poder conversar contigo e esclarecer eventuais dúvidas dos ouvintes da Rádio Justiça. E eu separei para conversar com o senhor meritíssimo sobre um dos tópicos mais comentados do momento, já nos anos recentes em matéria de relações de trabalho, que é a reforma trabalhista. Vamos aqui com o senhor esmiuçar, compreender as principais mudanças trazidas pela Lei 13.467 de 2017, a nossa reforma trabalhista. E o coração da reforma trabalhista é o chamado acordado ou então negociado sobre o legislado. Até no bloco anterior, o nosso ouvinte passou a saber que um desses pontos que podem ser negociados são as horas extras, com a possibilidade aí de se estabelecer um banco de horas entre patrão e trabalhador. Pergunto, o que mais, meritíssimo, pode ser negociado? Vale tudo na negociação ou existe um núcleo duro que não pode ser mexido? Excelente pergunta, como sempre. O que temos aqui, amigo, é que há sim um núcleo duro. Aquilo que o ministro Maurício Godinho Delgado chama de patamar civilizatório mínimo. É, na verdade, um núcleo básico de direitos que estão na Constituição, no artigo 7º, e que estão transcritos na própria legislação trabalhista, na CLT, como o que não pode, o que seria objeto ilícito de uma negociação coletiva. No campo da negociação individual, né, a reforma trabalhista estimulou mecanismos. Né? Isso nós verificamos na noção do trabalhador hipersuficiente, que pode negociar tudo aquilo que o sindicato pode negociar quando pensamos no campo específico dessa prevalência do negociado sobre o legislado, sobre a autonomia coletiva da vontade, mas também para qualquer trabalhador em geral pode fazer hoje um banco de horas. Esse banco de horas semestral pode ser feito diretamente e mais, hoje em formas de compensação, temos compensação até mesmo tácita. Então há, sem sombra de dúvida, dentro dessa nova diretriz da reforma trabalhista, uma busca de prevalecer um pactuado sobre o legislado. Além de horas extras, meritíssimo, férias, intervalo, isso também entra na negociação? O que precisa ser verificado não se pode suprimir totalmente o intervalo, mas uma jornada tem que se admitir pelo menos meia hora ao aparatar anterior a de uma, né? Mas pode-se flexibilizar sim a questão da jornada. No campo das férias, há uma reserva legal sobre isso, né? As férias são previstas na Constituição, então não se pode abrir mão de férias.
mas o número de dias de férias está previsto na legislação infraconstitucional, no artigo 130 da CLT. Então há algum tipo de margem de negociação para o campo da via negocial coletiva. Na via individual, não. Ainda temos que sentir os requisitos. Mas há muito mais hoje, pós-reforma trabalhista, de que pode ser negociado e não vir com a lei. Agora, a pergunta que não quer calar, isso é bom? Né? Por quê? Porque para o trabalhador há uma frase muito conhecida que precisa dizer que nesse campo, no confronto entre o forte e o fraco, né, a liberdade escraviza e a lei liberta. Né? Por quê? Porque termos um patamar previsto em lei que não pode ser negociado é a forma de garantir ao cidadão o mínimo de dignidade. A jornada total de trabalho também pode ser negociada? Pode-se chegar a um consenso, um acordo para, por exemplo, trabalhar mais de 8 horas sem que essas horas adicionais sejam consideradas jornada extraordinária? Só é possível fazer esse tipo de acordo se for como uma compensação. Né? Há, por exemplo, a previsão expressa da compensação individual no regime de 12 por 36. O indivíduo vai trabalhar 12 horas por dia, mas faltando 36. É possível o indivíduo trabalhar 9 horas, 10 horas sem receber hora extra? Pode, desde que seja na forma da compensação. Essa compensação não precisa mais ser pela via negocial coletiva. Pode ser pela via individual, inclusive em sede de banco de horas. E aí, sobre negociação e os atores envolvidos, eu pergunto, com essa maior importância, maior ênfase que a reforma trabalhista dá a que as soluções, a que os temas, a que as controvérsias sejam resolvidas por meio de acordo. Nesse processo, basta, meritíssimo, que sentem-se à mesa patrão e trabalhador, ou o sindicato precisa participar? Olha, a expressão negociação coletiva é algo que parte da premissa da atuação com a assistência da entidade sindical. Tradicionalmente, no direito brasileiro, os campos de negociação sempre foram com a atuação do sindicato. Todavia, com a Lei 3.467, houve uma evidente diminuição de poder de barganha dos sindicatos. Não somente na diminuição das suas fontes de custeio, mas também com o estímulo em alguns tipos de negociação diretas e negociações individuais. Então, isto é algo que é possível. Então, pode-se dizer a priori, pode negociar tudo diretamente para o empregado? A resposta é negativa. Há aspectos hoje em que é possível a negociação direta entre o patrão e o empregado, que não era possível no passado? Sim, é esse o diferencial. A pergunta que o Lei pode dizer assim, doutor, liberou geral? Não liberou geral, mas liberou muito mais do que no passado. Eu sigo conversando com o juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona Filho, e a gente segue debatendo sobre reforma trabalhista nesse Justiça na Tarde especial, em homenagem a você, trabalhador, em homenagem a você, trabalhadora, neste feriado de 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho. Vamos aqui recapitular o ponto, meritíssimo, em que o senhor comenta sobre a diminuição do poder do sindicato. E aí o senhor vai colocar que um dos fatores para tanto é a diminuição das fontes de custeio. E aqui a gente pode, então, começar a falar sobre as mudanças que a reforma trabalhista promoveu em relação à contribuição sindical, que antes da reforma era obrigatória, agora passou a ser facultativa. Esse é um ponto que houve uma grita geral, o Supremo Tribunal Federal foi provocado, o Supremo Tribunal Federal no ano passado julgou e, por maioria, decidiu que a facultatividade, o caráter opcional da contribuição sindical, está de acordo com a Constituição. Por quê? Quais são os fundamentos para isso, meritíssimo? Esta é uma questão importantíssima, um dos pontos fulcrais sobre a questão da reforma trabalhista e que foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal e também é ainda a matéria que
vai continuar sendo discutido por causa da MP do governo federal sobre a questão do desconto em folha. Bem lembrado. Mas vamos por partes. Na primeira parte, a discussão sobre o fim da antiga contribuição sindical obrigatória, o antigo imposto sindical. Eu lhe digo com absoluta liberdade, né, eu tenho lugar de fala nisso como estudioso de trabalho, professor, juiz, né, acho que realmente o imposto sindical já deveria ter acabado, mas eu acho que isso deveria vir com o estímulo a uma maior representatividade sindical, com o estímulo à pluralidade sindical, que não foi adotada no nosso ordenamento pela Constituição, que ainda insiste na unicidade, em um único sindicato como forma de representação e defesa dos trabalhadores. Bem, a Lei 13.467 extinguiu a contribuição sindical obrigatória. Só que, como havia uma menção indireta na Constituição, lá no artigo 8º, inciso 4º, dizendo que cabe aos trabalhadores a fixação de uma contribuição para custeio do sistema confederativo, sem excluir a que teria, sem excluir a obrigatória por lei, terminou a obrigatória por lei pela legislação infraconstitucional. E aí se discutia no Supremo Tribunal Federal se o fato de se fazer essa ressalva no artigo 8º, inciso 4º, geraria uma inconstitucionalidade dessa extinção. O Supremo entendeu que não. O Supremo entendeu que a contribuição sindical obrigatória realmente ela terminou e ela poderia terminar e não é inconstitucional o seu término. Então, o estado de arte hoje sobre essa questão realmente não há mais que se falar em contribuição sindical obrigatória dos trabalhadores em geral, independentemente de ser filiados ou não. O senhor falou Todavia, por favor. Pode dizer. Não, aí eu posso falar sobre a MP, por exemplo, que é uma outra questão, né? Aí decorrente. Está se assentado isso. Só que o governo federal, talvez como uma espécie de reforço a esta questão, né? Como reforço a essa questão, acabou dizendo, olha, vamos vedar também que faça-se desconto em folha, mesmo que tenha a autorização do empregado. Essa já é uma questão diferente. As pessoas às vezes estão tratando na mesma tábua rasa, na ideia de achar que é a mesma coisa. E não é. Por quê? Porque não se trata de contribuição obrigatória. Contribuição facultativa. Mas uma contribuição facultativa pode ser estabelecida para ter desconto em folha, para facilitar o recolhimento de quem autoriza efetivamente. Esse é o tema que está em debate com a MP. E também está em debate no Supremo Tribunal Federal, temos ações diretas de inconstitucionalidade contra essa medida provisória. Eu ia retomar aqui, meritíssimo, o ponto em que o senhor comenta, logo na abertura da sua resposta, sobre a contribuição sindical agora facultativa, de que há muito o senhor, enquanto magistrado, enquanto professor, enquanto eminente jurista, já se posicionava no sentido do fim do imposto sindical. O Brasil tem, não sei se tem ainda hoje com a reforma trabalhista, mas pelo menos até a reforma trabalhista, constava dos dados oficiais o registro de que o Brasil tinha algo em torno de 16, 17 mil sindicatos, tanto de empregados quanto patronais. E havia um levantamento, Brasil com 16, 17 mil, e o segundo país no ranking mundial, a África do Sul, com pouco mais de 100 sindicatos. Então, observe aí, você ouvinte, a disparidade. Pergunto, era, no seu entender, meritíssimo, uma situação surreal? Eu vou lhe dizer que é uma situação efetivamente peculiar, mas que era compreensível justamente pelo fato de não ter se adotado, como há muito se propugna. Eu confesso, eu tenho inclusive livros sobre esse tema, o tema da pluralidade sindical, admitir efetivamente uma ampla liberdade dos trabalhadores para criar entidades sindicais.
Por quê? Porque quando nós comparamos o Brasil, por exemplo, com a Alemanha, que tem um número muito diminuto de sindicatos, a gente compara com o número de sindicatos brasileiros e vamos dizer, isso é um absurdo, isso é surreal. Mas perceba que o sindicato na Alemanha, ele é muito mais parecido com o nosso fenômeno brasileiro das centrais sindicais do que propriamente com as entidades sindicais de única atividade dentro de uma base territorial. É preciso entender que os sindicatos são entidades de defesa dos trabalhadores e termos restrições na lei para a atuação faz com que haja um enfraquecimento. A lógica de um sistema ideal é que tenhamos uma pluralidade na lei e uma unidade de fato, ou seja, que não tenhamos restrições para a criação de sindicatos, mas que essas restrições não é vedação de criação, não é somente isso, mas que o sindicato não precisa ser, por exemplo, só o sindicato, falando das atividades, só o sindicato dos professores ou só o sindicato dos jornalistas. Por que não uma entidade única que agregue sindicalistas, e professores, e jornalistas, e petroleiros, e bancários? Essa entidade seria poderosíssima, com um poder de barganha muito maior do que entidades sindicais pequenininhas, né, que eu costumo dizer que acabam não sendo representativas da categoria, mas sim da diretoria, né, e que, de fato, no passado, acabavam só servindo para arrecadar a contribuição sindical. Com o fim da contribuição sindical obrigatória, é uma questão de tempo, vamos usar uma expressão da sabedoria popular, é preciso que a terra assente no fundo da lagoa. Nós vamos ter uma evidente diminuição do número de entidades. Vamos passar aqui para outro tópico, virando a página. A reforma trabalhista também vem regulamentar novas formas de trabalho. Formas de trabalho algumas que até já existiam, mas não contavam com regras bem claras, bem definidas, como é o caso do teletrabalho. Já conversamos até sobre isso no bloco anterior. Uma nova modalidade, essa sim, não existia, o trabalho intermitente, mas também já conversamos sobre isso no bloco anterior. Mas sobre a regulamentação de uma forma de trabalho que já existia, mas que ainda não contava com regras específicas em lei, apesar de já existir posicionamento da Justiça a respeito, é a terceirização. Vamos conversar um pouquinho sobre terceirização, Meritíssimo? Claro. E a terceirização, a reforma trabalhista veio reforçar o que já previsto na Lei 13.429 de 2017, de 31 de março de 2017, que veio colocar a possibilidade da terceirização das chamadas atividades, sim, as principais atividades de uma empresa. A reforma trabalhista reforçou isso, mas ainda havia dúvidas, mesmo com a vigência das duas leis que eu acabei de comentar, e o tema veio parar no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, plenário da mais alta corte do país, decidiu por maioria que sim, a terceirização como prevista na reforma trabalhista está de acordo com a Constituição, não tem problema nenhum, toca o barco, segue adiante. Em relação à terceirização, Meritíssimo, primeira pergunta que eu quero fazer a respeito dessa nova regulamentação existente. Antes havia apenas o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Em relação à terceirização, a regulamentação que existe, inclusive há um projeto de lei no Congresso Nacional, um outro, porque o tema pouco antes da reforma trabalhista voltou à tona e foi um desengavetar no Congresso Nacional um projeto de lei de 1998, quando já havia um outro pronto para a votação de 2014. Então, essas duas propostas apresentaram diferentes regulamentações. A regulamentação que hoje existe é uma regulamentação que, no entender aí da comunidade jurídica trabalhista, Meritíssimo, coloca garantias, coloca respaldos em quantidade, em qualidade adequada, ou deixa muita brecha, são muitos os silêncios? Qual é a avaliação em geral que está sendo feita?
Essa é uma questão realmente muito importante. Por quê? Porque a doutrina trabalhista nos últimos 20 anos se digladiou sobre essa questão da terceirização. E o fato é que a reforma trabalhista veio a pôr uma pá de cal na discussão sobre a possibilidade da terceirização da atividade fim. Por quê? Porque a Lei 13.429, ela abriu realmente a disciplina com uma previsão específica na lei de trabalho temporário, que passou a ser a nossa lei de terceirização, e trazendo a responsabilidade subsidiária, que era uma previsão apenas jurisprudencial, admitindo de forma ampla, mas usando uma expressão tanto quanto genérica, que era atividade empresarial especializada. A Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, sem sombra de dúvida, foi explícita. Pode-se terceirizar qualquer tipo de atividade, seja atividade meio, seja atividade fim. Foi essa diretriz que foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal. Há lacunas sobre esse tema. Na verdade, há uma mudança de paradigma das formas de relação de trabalho. Hoje, quando estamos em uma determinada empresa, nem todas as pessoas que trabalham naquele espaço físico são empregados daquela empresa, né? Normalmente, quando estamos numa grande empresa, nós vamos ver ali grupos terceirizados, pessoas de trabalho temporário, pessoas que são prestadores de serviço autônomo, empregados, e várias outras modalidades de trabalho humano. É preciso dar dignidade a todas as modalidades de trabalho humano. E uma das modalidades, do ponto de vista técnico, para pensar nesse respaldo, foi justamente a positivação da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço. Isso tinha sido uma construção jurisprudencial da súmula 331 do TST e passou a ser agora positivado pela Lei 13.429, chancelada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Há ainda questões, sim, e a sua pergunta é inteligente como tudo que você manifesta aqui, né? Por quê? Porque há alguma dúvida ainda quando nós discutimos quando é tomador dos serviços é a administração pública, por causa de determinados aspectos e que, em função da ADC 16, a linha que o Supremo Tribunal Federal adotou, né, foi-se no sentido de tentar equiparar a responsabilidade patrimonial na terceirização às regras de responsabilidade civil da administração pública por ato dos seus agentes, em que a responsabilidade pela conduta positiva é objetiva, como parece ser a responsabilidade subsidiária da 361. Mas na subjetiva, na responsabilidade pela omissão, no caso da fiscalização, que seria a lógica da terceirização, essa tem se interpretado que é subjetiva. Parece que, no final das contas, nós temos hoje um bom quadro de disciplina normativa de terceirização, adequada a um sistema, mas sim com uma previsão de responsabilização para garantir o mínimo de dignidade. Eu não tenho dúvida que a disciplina normativa hoje vigente é bastante adequada. O que nós temos que dizer como operadores do direito, como pessoas que atuam no campo das relações de trabalho, é que terceirizar, lamentavelmente, na prática tem sido uma forma de precarizar relações de trabalho. Ou seja, é preciso entender que muitas vezes, quando não é um problema da terceirização em si, ou da prestação, um preconceito contra isso, mas é uma questão simplesmente aritmética. Quando nós contratávamos diretamente alguém para realizar a prestação, nós tínhamos um determinado custo. Quando passamos a contratar uma empresa que disponibiliza uma mão de obra, ainda que especializada para isso, nós não queremos pagar mais do que pagaríamos se contratasse diretamente. Então, a própria noção de mais-valia, a própria noção da retribuição vai ser levada em consideração desse ponto. E nós vamos ter postos de trabalho com menor remuneração. É uma questão quase de análise econômica do direito.
Virando mais uma vez a página, eu que converso com o juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona Filho, que não é só juiz do trabalho, é também professor universitário, é também presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e por aí vai. Mas vamos adiante aqui, conversando sobre o Dia Mundial do Trabalho neste 1º de maio, feriado, quarta-feira. Você está descansando, mas aproveite não só para descansar, mas também para refletir, para repensar e fazer valer os seus direitos. Essa é a nossa missão e direitos seus enquanto trabalhador, enquanto trabalhador. E nesse ponto, com o juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona Filho, conversando sobre as principais mudanças trazidas pela reforma trabalhista. Vamos a mais uma delas, a chamada tarifação tabelamento do dano extrapatrimonial. E minha pergunta, bem objetivamente, o que ocorreu em Brumadinho já pode ser classificado em relação a esse tópico do dano extrapatrimonial e a tarifação, meritíssimo, como a primeira fissura mais evidente no sistema? Eu não tenho dúvida que o caso de Brumadinho, no que diz respeito aos trabalhadores que vieram a perder a sua vida ou ter outros tipos de danos, ainda que sobrevivendo, né, põe à prova o que o modelo de reparação de danos extrapatrimoniais, inaugurado com a reforma trabalhista, inaugurado com a Lei 13.477, é algo que a sociedade queira. Por quê? Porque vamos viver isto partindo de uma premissa de que o Supremo Tribunal Federal eventualmente reconheça a constitucionalidade desses parâmetros, dessa parametrização trazida pela a reforma trabalhista a danos extrapatrimoniais, viveremos a seguinte situação que soa de uma quebra de isonomia. O trabalhador que morreu num acidente de Brumadinho, a sua família receberá uma determinada indenização que terá um teto. O turista, o cidadão que mora lá e que tenha morrido da mesma forma, né, a situação. Os donos de pousada, as pessoas que estão naquela situação e que tiveram também danos equivalentes, não terão. Ou seja, é tratar o trabalhador como um cidadão de segunda classe. Perceba que, a priori, uma parametrização, a busca de balizas para a reparação de danos morais não é, por si só, algo inconstitucional. Parece que isso, por si só, na busca de parâmetros que sejam abrangentes o suficientes, não violaria, a priori, o princípio da reparação integral previsto na Constituição de 88. Mas é preciso que isso tenha um ânimo de generalidade, que tenha realmente algo que possa aplicar a toda e qualquer situação e não de forma casuística, tratando talvez os danos dos trabalhadores como danos de menor monta. Vamos a um outro tópico envolvendo a reforma trabalhista e que dá muito o que falar, meritíssimo, e que diz respeito ao acesso à justiça. Aqui vamos no modo juridiquês, os chamados honorários sucumbenciais. Em relação a esse ponto, mais uma vez, assim como no tópico anterior sobre a tarifação do dano extrapatrimonial, quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais, também há questionamento, também foram movidas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Em relação a esse ponto, meritíssimo, quase 2 anos depois de vigência da reforma trabalhista, produziu resultados? Temos menos processos trabalhistas sendo movidos atualmente? Olha, nós vivemos hoje uma situação paradoxal, não é mesmo? Por quê? Porque sempre reclamamos da enorme quantidade de processos na Justiça do Trabalho, não é? Realmente havia uma grande quantidade. E com a reforma trabalhista, houve um freio, houve uma diminuição. Se essa diminuição tenha sido por o fim de eventuais aventuras judiciais, há que se aplaudir. Mas se esta diminuição tem sido justamente porque os trabalhadores estão querendo verificar se vale a pena mesmo ajuizar demandas, né? Porque é ingênuo quem acha
que ajuizar uma reclamação trabalhista ou já uma demanda de qualquer natureza não seja algo que vai ser mal visto por quem é o réu da ação. Então, verificar se nessa situação nós vamos ter, se vale a pena ter esses custos, é algo que faz a pensar se está valendo a pena ajuizar reclamações ou se as pessoas vão simplesmente calar diante de violações contumadas de seus direitos. Isso, Ricardo, é um problema que é um problema de política pública. Por quê? Porque nós tínhamos dentro dessa situação um mecanismo estatal para fiscalização das relações de trabalho, que é o Ministério do Trabalho com seus auditores fiscais do trabalho. Houve a opção do governo de extinguir o Ministério do Trabalho, transferindo as competências para uma parte do Ministério da Justiça, outra parte do Ministério da Economia. E aí nós tivemos hoje ainda uma determinada situação em que há e se ilude quem acha que com a reforma trabalhista os trabalhadores passaram a ser tratados todos com dignidade, sem nenhum tipo de violação a seus direitos, né? Mas essas situações que ocorriam antes e continuam a ocorrer, as pessoas hoje, vale a pena ajuizar a demanda? Por quê? Porque no passado, se eu não ganhasse essa demanda por uma situação, o juiz não se convenceu, ou a testemunha não foi no dia, ou algum tipo de risco, porque toda demanda tem um risco. Não é que a pessoa não tenha direito, não. É que às vezes a pessoa não consegue fazer a prova disso. Por quê? Porque a testemunha não foi no dia, o documento não estava reproduzido, ou foi algo feito na surdina. Então, nessas circunstâncias, não poder sequer denunciar, porque se você não fizer a prova efetiva e que convencer o magistrado, né, você terá que pagar ônus de sucumbência. Isso tem feito, na prática, uma diminuição das demandas. O meu irmão, conversando comigo uma vez, assim, irmão, você não acha que, pelo menos com essa reforma trabalhista, tendo diminuído o número de ações, as coisas não melhoraram para você, juízes do trabalho, pelo menos? Eu digo assim, irmão, o que a gente precisa ter em mente? Eu, como juiz do trabalho, não posso ficar feliz se as pessoas estão com medo de ajuizar a ação, né? É a mesma situação do médico da UTI. O médico da UTI pode ficar feliz se diminuir o número de pessoas doentes, mas não diminuir o número de pessoas que não conseguem sequer ir ao hospital. Ainda vamos a um outro tópico, meritíssimo, já se encaminhando para o final da nossa entrevista. A reforma trabalhista também trouxe mudanças em relação à própria atuação da Justiça do Trabalho, não sendo provocada pelo cidadão, pelo trabalhador que entra com uma reclamação trabalhista, que entra com um processo, mas a Justiça do Trabalho atuando por conta própria, por livre e espontânea vontade, orientando o trabalho dos demais magistrados, das demais unidades judiciais. Eu estou falando aqui sobre a edição de súmulas, a edição de orientações jurisprudenciais, a edição de entendimentos de forma concisa, de forma clara, a ser reproduzido por todo o sistema de justiça trabalhista. A reforma trouxe mudanças buscando implementar um filtro mais rígido, que súmulas, orientações, verbetes como esses não sejam aprovados como vinham ocorrendo, que haja um critério um pouco mais rigoroso para tanto. Como isso vem sendo interpretado pelos profissionais, pelos agentes do sistema de justiça trabalhista, meritíssimo? Querido, essa é uma questão de autoindagação jurídica. Por quê? Porque, de fato, a reforma trabalhista trouxe uma evidente restrição à modificação ou criação de verbetes jurisprudenciais. A situação chega à beira ao surreal, né? Para termos hoje uma modificação de uma súmula, no rigor da ponta da faca, é preciso que isso passe por 2/3 das turmas do tribunal correspondente em 10 sessões consecutivas por unanimidade. Isso, por exemplo, para pensar numa alteração de uma súmula no Tribunal Superior do Trabalho, que tem 9 turmas, significa que eu preciso ter
10 sessões de 6 turmas, ou seja, eu preciso que haja 60 sessões em que a decisão tenha sido proferida de forma diferente ao que estava sendo pactuado, ou de forma inovadora com a mesma tese. Isso, na prática, tem viabilizado a revisão da jurisprudência. Hoje, 1º de maio de 2019, não tivemos ainda no Tribunal Superior do Trabalho essa modificação. Parece algo que, tal qual eu diria na minha informalidade, para cenas dos próximos capítulos. Ainda resta um tempinho para a gente conversar, Meritíssimo, e até aproveitar que o senhor é um dos autores do livro Assédio Moral, Laboral e Direitos Fundamentais, e nós tivemos aí, ampliando a nossa conversa para além da reforma trabalhista, mas nós tivemos neste ano de 2019, no mês de março, a Câmara dos Deputados aprovando a criminalização do assédio moral, com pena de até 2 anos de prisão. O senhor tem bastante propriedade para falar aí sobre assédio moral, não só como juiz do trabalho, mas também como doutrinador. Como o senhor avalia a criminalização da prática? Esse é um tema que é objeto das minhas investigações há anos. Eu pesquiso o assédio sexual e o assédio moral há muitos anos. O assédio sexual foi tema da minha primeira tese de doutorado, o assédio moral da minha segunda dissertação de mestrado, e é objeto de livros que publiquei já há alguns anos em sucessivas edições. O que eu digo? Eu confesso a ti, meu amigo, que eu sou, do ponto de vista de política criminal, um minimalista. Parece-me que problemas não são resolvidos necessariamente com a tipificação de condutas, mas sim com a conscientização, a educação, que faz parte da conscientização, e a repressão do ponto de vista civil administrativo. Ou seja, pensar que situações de assédio sexual, de assédio moral, devem ser denunciadas para a busca de reparação por danos morais e patrimoniais. Pensar em criminalização acaba indo e esbarrando nas lógicas do processo penal e que, ao contrário do que possa pensar o leigo, acaba gerando muito mais uma impunidade do que propriamente uma modificação de condutas. Por quê? Porque vai se discutir suspensão condicional da pena, vai se discutir a possibilidade de transação penal, vai se discutir nesses aspectos se é crime de menor potencial ofensivo ou não, vai se verificar vários outros elementos dentro do sistema penal e processual penal em que esse tipo acaba tendo uma menor repercussão ou uma menor visibilidade. Quando tanto o assédio sexual quanto o assédio moral são problemas gravíssimos, mas são problemas que precisam ser combatidos na superação de uma cultura machista, misógina, excludente, né, que nós vivemos há décadas, né? Então, nesse ponto, é preciso realmente modificar a sociedade, que se faz com educação e não com prisão. Meritíssimo juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona Filho, ele que além de juiz do trabalho é coordenador de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, também presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e ainda presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Meritíssimo, muito obrigado por mais esta participação. Agora sim, liberado para seguir aproveitando o restante do feriado e dessa forma a Rádio Justiça reforça o agradecimento pelo senhor ter se colocado à disposição para nos atender em pleno 1º de maio. Muito obrigado e até uma próxima, Meritíssimo. Meu querido, estimado amigo Ricardo Viola, é sempre uma honra, um prazer, um privilégio servir o cidadão através desse nobre serviço que é a Rádio Justiça. Mesmo sendo hoje feriado, para mim, eu paro e estou à disposição para poder servir.